Nós já sabemos que as armas que os guerreiros vikings mais utilizavam eram as espadas e os machados, e para a defesa o escudo. Mas quais são as outras armas mais utilizadas então por esses guerreiros? Então, gente, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quais eram as armas mais utilizadas pelos vikings? Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Grotti e é isso, vamos começar o vídeo de hoje. Mas primeiro, antes de entrar no requisito arma, eu vou falar um pouco sobre o capacete. Você já deve ter visto imagens de vikings com capacetes adornados com chifres. Alguns podem até achar que eles realmente usavam como armas, mas isso não é verdade. A verdade é que os vikings nunca usaram chapéus pontudos. Seus capacetes, na verdade, eram lisos. Hoje em dia só existem 5 capacetes vikings originais, mas nenhum deles tem chifres. Aparentemente, os guerreiros nórdicos preferiam equipamentos mais simples. A representação de vikings com capacetes chifrudos foi uma invenção dos romances do século XIX. Em 1876, Carl Emil Doepler criou capacetes com chifres para a primeira produção do festival Bayreuth de der Ring des Nibelungen, de Wagner, que foi creditada como inspiradora, mesmo que a ópera tenha sido ambientada na Alemanha e não na Escandinávia. Por incrível que pareça, assim como muitos outros povos, os vikings utilizavam sim o arco e flecha. Essas armas eram usadas tanto para a caça quanto para a batalha. Os arcos normalmente eram feitos de teixo ou olmo. A força de um arco do século X pode ter alcançado pelo menos 200 metros, dependendo do peso e da flecha. As pontas das flechas eram tipicamente feitas de ferro e eram produzidas em vários formatos diferentes de acordo com o local de origem. Algumas pontas também eram feitas de madeira, osso ou chifre. Penas de águias eram amarradas e colocadas nas flechas. Registros históricos também indicam que os vikings podem ter utilizado flechas com farpas para causar danos extras aos inimigos. Falando agora um pouco sobre a lança. A lança era a arma mais comum da classe camponesa escandinava, mas lanças de arremessos eram constantemente usadas pela classe guerreira, sendo então a principal arma dos vikings. As armas consistiam em pontas de metal com uma lâmina e um eixo oco, montados em eixos de madeira de 2 a 3 metros de comprimentos, e eram tipicamente feitas de madeira de freixo. Existiam 2 tipos de pontas de lança. As pontas das lanças podiam ser tanto lanças com gancho, mas algumas também tinham uma ponta maior e eram chamadas de corte de lança, também porque elas podiam ser usadas para cortar os inimigos. As lanças de arremesso eram menos decoradas do que as usadas para cortar, já que as lanças de arremesso eram frequentemente perdidas na batalha. Um outro tipo de arma é o chamado Atgeir. Eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês verem. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas essa era um tipo de arma de haste usada nas colônias nórdicas da Escandinávia. Seu nome geralmente é traduzido como alabarda, mas ela era uma arma diferente. Ela era parecida com uma lança com uma ponta em um formato estranho. Ela podia ser usada para atacar um inimigo de longe sem perigo da espada dele machucar o viking. Falando agora sobre as facas, os vikings possuíam 2 classes distintas. A mais comum era a faca mais simples, de construção normal, chamada knifer. Elas são encontradas na maioria das vezes nas sepulturas dos vikings, sendo a única arma permitida para todos. Até mesmo escravos podiam ter elas. Versões menores serviam como uma ferramenta de utilidade cotidiana, enquanto versões mais longas foram provavelmente destinadas à caça, combate ou ambos. A faca aparentemente desempenhou um papel importante para todos os escandinavos. Isto é evidenciado pelo grande número de facas encontradas em locais de enterro, mas não apenas de homens, porém também das mulheres e até crianças. Outra faca
é a chamada sax. Um tipo associado aos vikings é chamado sax de estilo quebrado. Era geralmente um pouco mais pesado que a faca comum e também podia servir como um manchete. Um homem mais rico podia possuir uma sax tão grande quanto espadas, com a borda única e a lâmina pesada. Essa arma, que era um tanto grosseira, seria relativamente simples de ser usada e produzir, em comparação com a espada normal, já que qualquer ferreiro podia fazer elas. Agora, falando das espadas, a espada viking era feita para ser usada com uma só mão e combinada com um escudo com um comprimento de lâmina de 2 gumes de até 90 centímetros. Sua forma ainda era baseada nas espadas romanas. Elas eram muito caras e elas eram um sinal de status sociais. E algumas espadas encontradas em túmulos provavelmente não eram fortes o suficientes para serem usadas em batalhas ou ataques. Elas provavelmente eram apenas itens decorativos mesmo. Como as espadas romanas, elas eram usadas em bainha de madeira com capa de couro, suspensas por uma alça no ombro. Os artesãos locais muitas das vezes acrescentavam seus próprios detalhes nas espadas, como inscrições na lâmina e punhos decorados. E muitas das espadas recebiam nomes. Isso mesmo, os vikings davam nomes às suas espadas. E comenta aqui embaixo qual seria o nome da sua espada. A empenhadura da arma era geralmente feita de material orgânico, como madeira ou chifre, e pode muito bem ter sido enrolado com tecidos também. Possuir uma espada era uma questão de alta honra. Pessoas de status podiam possuir espadas decoradas com toques e incrustações de prata. Para se ter uma ideia do valor de uma espada viking, uma das armas mencionadas na saga de Laxdæla foi avaliada em meia coroa, o que corresponderia ao valor de 16 vacas leiteiras na época. A construção dessas armas era um esforço altamente especializado e muitas espadas foram importadas de terras estrangeiras como a Renânia. As espadas podiam levar até 1 mês para serem forjadas e eram de tão alto valor que eram passadas de geração em geração. Muitas vezes, quanto mais velha a espada, mais valiosa ela se tornava. Falando agora do meio mais comum de defesa, que era o escudo, as sagas mencionam especificamente madeira de tilha para a construção de escudos, embora os achados nas sepulturas mostrem principalmente outras madeiras, como abeto, amiério e álamo. Essas madeiras não são muito densas e são leves na mão. Além disso, as fibras da madeira se ligam ao redor das lâminas, impedindo que a lâmina corte mais profundamente, a menos que seja aplicada mais pressão. Já o estilingue, sim, os vikings usavam o estilingue. Era sem dúvida a arma mais fácil para o fabricante produzir, simplesmente consistindo de uma corda e às vezes um copo de couro para ajudar com o carregamento. A corda era muitas vezes facilmente obtida, dando a muitos dos homens e mulheres de classe baixa fácil acesso a uma arma poderosa. O estilingue ou o sling teria sido usado principalmente pela classe baixa, camponeses e agricultores, e poderia ser usado em manobras defensivas. Depois da lança, a arma de mão mais comum entre os vikings eram os machados, sim. Isso porque, como já foi comentado, as espadas eram muito caras e apenas os guerreiros ricos podiam pagar por elas. Machados, porém, eram ferramentas agrícolas e quase todos podiam ter um. Até mulheres vikings foram sepultadas com eles. Vários tipos de machados maiores e especializados para o uso na batalha evoluíram durante a era viking, com cabeças maiores e eixos mais longos. As formas maiores eram tão longas quanto um homem e feita para serem usadas com 2 mãos, chamadas de machado Dani. Algumas cabeças de machado eram incrustadas com desenhos prateados e haviam cabeças com bordas em forma de crescente, medindo até 45 centímetros, chamados de machado largo. Bom, já os machados duplos teriam sido muito raros, pois usavam mais material e eram vistos como desperdício durante os tempos difíceis. Sabe-se que os vikings preferiam machados que pudessem ser usados no corpo a corpo, mas também jogados no inimigo. Eles tinham de ser fortes o suficiente para repartir um crânio humano sem quebrar.
Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo qual é a melhor arma viking, qual vocês não conheciam. Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de dar uma olhadinha lá nas minhas redes sociais. Eu tenho uma playlist inteira de Sexta-feira Nórdica. Se você gosta de mitologia nórdica, dá uma olhadinha, tá bem legal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.